Boa tarde, quinto ano. Hoje é dia 21 de maio. Nós vamos ter aula, a primeira aula nossa é português, a segunda aula nossa é ética, terceira aula é espanhol ao vivo no Zoom e a quarta aula de hoje é a aula de inglês que nós não tivemos ontem, tá bom? As aulas de inglês, elas mudaram de dia e de horário. A Pro também ficou meio perdida ontem, mas vai ser hoje às 6h40, tá bom? E a aula de espanhol no horário que a professora vai mandar no grupo, tá bom? Qualquer dúvida com inglês, espanhol, educação física ou música, pode chamar as professoras lá no WhatsApp, que elas também tiram a dúvida assim como eu, tá bom? Vamos lá? Vamos começar nosso dia hoje. Nossa atividade de português hoje envolve interpretação de texto e só um pouquinho de gramática, tá bom? Então, o nosso dia tá bem tranquilo, bem curtinho. Vamos para a página 84 de português, ok? Na página 84 de português, nós temos um texto aí. É um texto informativo, tá bom? É um texto que nos informa sobre algo. Então, vamos lá. CEB alerta sobre perigos de soltar pipa perto de redes elétricas. Olha lá. Segurança. Com o período de férias escolares, empinar pipa é uma das diversões mais comuns entre as brincadeiras de rua. No entanto, a prática pode trazer sérios riscos caso não sejam tomados os devidos cuidados. Só em 2014, a CEB atendeu 2.031 chamados de objetos lançados na rede, inclusive pipas, que enroscam na fiação e provocam desligamento de energia. Já em 2015, de janeiro até agora, esse número atinge 1.134. O tempo dedicado a esses serviços poderia ser usado em outros atendimentos e, com isso, reduzir o tempo médio de atendimento aos clientes. Além dos prejuízos materiais e financeiros, soltar pipa embaixo da rede elétrica pode provocar um curto-circuito, desligamentos de rede de distribuição e acidentes com choques, caso ela enrosque na fiação. Em casos mais graves, pode levar à morte de quem está brincando com a pipa, com o objeto, tá bom? Outra preocupação é em relação ao cerol, que é uma mistura feita de cortante, feita com cola, vidro e restos de materiais condutores, que é um dos principais causadores dos desligamentos. Geralmente provoca um curto-circuito e até o rompimento dos cabos, podendo causar um grave choque elétrico e até mesmo fatal. Nessa quinta-feira, 16/7, a CEB inicia uma ação nas redes sociais com alertas e cuidados na hora de soltar pipas. A ideia é orientar a população que as pipas sejam soltas bem distante da rede elétrica, de preferência em locais descampados. Então, esse texto informativo nos fala sobre o perigo de soltar pipa perto de rede elétrica. O que é rede elétrica? São aqueles fios compridos que passam nas ruas. Por quê? Porque se a pipa descer e aquela linha que você está segurando encostar na rede elétrica, você pode levar um choque muito grande. Se a sua linha estiver cortante, você pode romper o fio e causar um desligamento de energia no bairro inteiro, né? Que vai causar um prejuízo, porque a empresa vai ter que vir, vai ter que trocar, né? Então, assim, quando for soltar pipa, para soltar pipa em lugares abertos, lugares sem nenhuma rede elétrica, sem nenhum perigo para você e para os outros, tá bom? Então, nesse texto tem vários dados, né? Com números, né? Vários dados de quantidade de casos, né? De choque ou de desligamento da rede elétrica causado por pipas, tá bom? Vamos fazer as atividades relacionadas ao texto primeiro. 1. Sobre o que trata o texto que você leu? Sobre brincadeiras de rua em época de férias? Sobre os riscos de soltar pipa próximo da rede elétrica? Sobre diversos tipos de pipa que existem? 2. Em relação a 2014,
A CEB atendeu em 2015 mais ou menos chamados de objetos lançados na rede? Então, 2014 tinha um número, 2015 outro número. Então, recebeu mais ou menos chamadas em 2015, tá? Por que o número de chamados de 2014 foi tão diferente do de 2015? Porque na época, o ano de 2015 não tinha terminado ainda quando fizeram a notícia, ou porque as pessoas pararam de soltar pipa em 2015. Página 86, 4. Faça uma lista dos riscos de soltar pipa próximo à rede elétrica. Então, escreve aqui para mim quais foram os riscos que você aprendeu no nosso texto e na minha explicação, que são os riscos de soltar pipa próximo à rede elétrica, tá bom? 5. Por que a CEB resolveu fazer uma ação nas redes sociais? Por que a CEB resolveu fazer esse texto informativo? Né? Para que eles fizeram esse texto? Para que as pessoas lessem e para que as pessoas soubessem dos riscos e se protegessem e protegessem aos outros, tá bom? Saiba mais. Vamos ler um pouquinho aqui sobre o Saiba Mais. Pipa, papagaio ou pandorga. Em cada região do país, esse brinquedo recebe um nome diferente. Veja algum deles. Então, a pipa que a gente conhece, recebe nomes diferentes em cada região do país. Olha só. No Amazonas, chama cangula, guinador, frade, curica e estrela. No Ceará, barril, bolacha, cangula, estrela e pecapara. Rio de Janeiro, cafifa, laçadeira, estilão, gaivota, marimba, peão, modelo, quadrado e carambola. Maranhão, jamanta quando grande e curica quando pequena. Pernambuco, camelo e gamelo. Rio Grande do Norte, coruja. Minas Gerais, frecha, catita, quadra e lampião. São Paulo, rainha, peixinho, quadrado, quadrada, quadradinho e índio. Pará, maranhoto, curica, pote, guinador e cangula. Rio Grande do Sul, churrasco, barrilete, arco, estrela, caixão, bidê, bandeja, navio e pipa. Santa Catarina, papagaio ou barrilote. Olha quanto nome para um objeto, que é a pipa, né? Todos esses nomes em cada região do país. Então, pode ser que se você for viajar lá para o Amazonas e falar que você quer soltar uma pipa, ninguém entenda o que você está falando. Olha para você ver que difícil. Então, cada lugar tem nomes diferentes para o mesmo objeto, no caso a pipa, tá bom? Então, a gente aqui chama de pipa, de papagaio, eu já ouvi falar até peixinho, né? Além disso, eu não ouvi falar não, mas não sei se vocês já ouviram, o que vocês já ouviram por aí, né? Agora vamos para a página 87, a gente tem um pouquinho só de atividade de ortografia, tá bom? Às vezes mistura um pouquinho a atividade de ortografia só para a gente relembrar com o conteúdo já dado. Então, a gente vai parar hoje na 87, tá? 1. Sublinha a sílaba tônica de cada palavra. Então, sublinhar é passar um tracinho embaixo da sílaba tônica. Lembre que a prof explicou? Sílaba tônica é a sílaba que se fala mais forte. Se na palavra tem algum tipo de acentuação, a sílaba tônica é a sílaba da acentuação. Tá bom? Então, faz um risquinho embaixo só da sílaba tônica de cada palavra. 2. Escreva as palavras do quadro junto ao seu sinônimo. Então, vocês vão escrever na frente do seu sinônimo. O que é sinônimo? É o mesmo significado, tá? Antônimo é o significado contrário. Então, é o sinônimo que está pedindo aí. Perfume, cliente, lembrança e contente. Então, vai escrever na frente das palavras. Recordação, alegre, freguês e aroma. Ok? 3. Circule os dígrafos das palavras a seguir. Então, vai circular qual é o dígrafo. Lembra que a professora explicou quais são dígrafos? Dígrafos é quando a gente tem duas letrinhas com um som só. Na hora de falar, é só um som que sai dessas duas letrinhas juntas, tá bom? 4. Reescreva as frases acentuando apenas as palavras em destaque. Então, você vai reescrever
e acentuar a palavra que está mais escura, em destaque, pretinha, tá bom? Então, vocês vão acentuar essa palavra corretamente e reescrever a frase inteira, tá bom? No A, B e no C. Então, hoje tem um pouquinho a lição, novamente, tá? A partir da semana que vem, a gente vai ter um pouquinho mais de lição. Nós vamos adicionar algumas coisas na lição aí. Então, vamos continuar do jeito que a gente tá, nota 10, tá bom? Um beijo, até daqui a pouquinho eu volto com ética.